Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! ABC do Espiritismo mais uma vez entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. Agradeço a você a sua audiência. Eu tenho feito muita palestra, e o André também, e aonde a gente chega, as pessoas vêm dizer: olha, eu assisti pela TV Mundo Maior, o seu programa, eu assisto. Isso para a gente é uma emoção muito grande e ao mesmo tempo nos dá força para continuarmos esse trabalho de estarmos sempre preparando um material de primeira qualidade para levar para você. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido André Luiz, que faz parte do nosso programa. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos o nosso ouvinte, o nosso telespectador, na rogativa de sempre. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça e que possamos compreender o tema de hoje e, sem sombra de dúvida, termos força para colocar no dia a dia. Que bacana, André. Qual é o tema que nós elegemos para conversar com o nosso telespectador? Nós estamos vendo o segundo maior capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Só perde para o capítulo 28º, que é Coletânea de Preces Espíritas. E esse capítulo ele fala diretamente ao nosso coração. Quem de nós não tem uma aflição, uma preocupação, um medo, ainda mais neste momento evolutivo da Terra, de tantas incertezas e de tantos conflitos? Hoje nós vamos ver motivos de resignação. Nós vimos, da última vez que estudamos o Evangelho, o esquecimento do passado, e agora, dando continuidade na sequência cronológica do livro, nós vamos ver o item 12, motivos de resignação, quando Kardec nos fala: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que esperam os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Motivos de resignação é um capítulo que vem trazer para todos nós essas colocações importantes. Por que eu tenho que ser resignado na atualidade? Até então, nenhuma concepção religiosa nos trazia uma base tão forte como essa que Allan Kardec traz através da inspiração do plano espiritual e mesmo das mensagens trazidas pelos médiuns através dos espíritos superiores. É importante nós analisarmos que a resignação só é capaz de ser apresentada para nós quando eu sou capaz de entender a reencarnação. Diga de passagem, Allan Kardec só aceita um dogma na doutrina espírita, que é a reencarnação. Ou seja, a reencarnação é um ponto de vista indiscutível, porque é ela que traz todo o alicerce para o nosso entendimento. Né, André Luiz? Sem dúvida. Aqui nós temos que compreender bem o que Kardec quis dizer. Porque senão a pessoa que está nos assistindo pode pensar assim: ah, mas então o Espiritismo é uma doutrina, é uma religião masoquista. Porque fala para eu sofrer, dar risada e pedir mais sofrimento? Fala para eu agradecer porque eu sofro? Então eu vou falar para uma mãe que perde um filho para ela ficar contente porque perdeu um filho? Eu vou falar para um aleijado para ele ficar contente porque não anda? Eu vou falar para um cego ficar contente porque não enxerga? Tudo isso é uma construção. Eu tenho que entender que a minha atual existência não é a primeira. Que todo padecimento não é castigo de Deus.
que o que eu passo aqui na Terra foi escrito por cada um de nós no pretérito ou no próprio presente. Então, nós estamos numa oportunidade em que nós podemos dizer e afirmar que somos herdeiros de nós mesmos. Por mais que eu ame um familiar, eu não posso passar pelas dívidas que o meu familiar tem que passar. Tanto quanto uma mãe devotada, uma mãe amorosa, um pai devotado, um pai amoroso, não pode pagar perante a lei dos homens uma dívida dos filhos, ou do filho, ou da filha. Quantas mães não trocaria de lugar com um filho que está preso neste momento? Mas não pode, porque quem cometeu o crime, quem foi pego, foi o filho, não foi a mãe, não foi o pai. Perante a lei divina é igual. Perante a lei divina, o modo operante é o mesmo. Quando o Kardec fala ficar feliz, não é feliz porque eu não enxergo, porque eu não ouço, porque eu não falo, porque eu não ando, não. É compreender que estamos aqui de passagem. 10, 20, 30 anos pode auxiliar muito na vida futura, porque aqui não é nossa última existência, mas aqui, bem passado e bem suportado, pode ajudar e muito no porvir. É aí que a pessoa tem que entender, André, a palavra resignação. Ser resignado é compreender que aquele momento difícil que ele está passando é uma necessidade, não é um castigo. Porque a grande maioria de nós temos o hábito de qualquer problema que enfrentamos em nossa casa, em nossa intimidade, nós temos o hábito logo de achar que Deus esqueceu de nós e que estamos sofrendo um castigo. Não, não existe castigo na lei divina. Existe uma lei justa e uma lei que vem nos trazer o mundo de provas e de expiações no mesmo sentido do plantio e da colheita. Para quem planta, um dia vai ter que colher. Então, a resignação é aceitar, conviver com aqueles momentos difíceis. Quando nós estudamos a cronologia evolutiva da humanidade, no passado nós tivemos um personagem que é muito difundido no meio espírita, porque Kardec colocou Moisés como sendo a primeira revelação. Moisés, ele trouxe o Decálogo no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que nos deixa próximo um dos outros, respeitando o espaço alheio, cultuando Deus, o nosso Pai e Criador, os 10 mandamentos. Mas ele deixou também a lei civil para um povo bárbaro, para um povo itinerante, um povo que não tinha amor no coração, um povo muito parecido com o primitivo mesmo, que é olho por olho, dente por dente. Quando nós falamos esta frase, nós chocamos, porque é uma frase muito dura. Então, cortou a mão, me dá o direito de eu cortar a mão da pessoa. Naquela época, a pessoa roubava uma vaca, me dava o direito de eu ir na propriedade da pessoa e roubar a vaca da pessoa também. Era assim que funcionava o olho por olho, dente por dente. Mas se nós formos parar para analisar, foi daí que nasceu o que o nosso querido Sérgio tanto fala nos seus comentários com Paulo, quando nos diz que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Depois, mais adiante, veio Newton, já trazendo na ciência e falando da ação e da reação, que é a mesma coisa de causa e efeito. Tudo isso é palavras bonitas para o que Moisés deixou na sua época. Olho por olho, dente por dente. Se eu sublimo as minhas atitudes, o retorno é sublimado. Se eu sou uma pessoa perversa, se eu sou uma pessoa que prejudica os outros, naturalmente a colheita tornar-se-á obrigatória com a mesma veemência que eu tenho nas minhas atitudes. A lei é uma mão de retorno. Então é isso que nós temos que analisar. Nós podemos tudo, mas conforme o que eu desejo, vai ser o retorno para cada um de nós. Vamos ler mais um parágrafo para os comentários. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo,
a 100ª parte, darei quitação do resto, e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te, até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações, para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma, em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É dentro daquilo que nós estamos comentando, né? São formas simbólicas que Jesus usava muitas vezes nas parábolas. Por isso que dizia Pedro, vendo não veem, ouvindo não entendem, para que a gente possa compreender essas questões, não é? Quando eu tenho a resignação, logicamente eu consigo, pela resignação, quitar muitas das minhas dívidas do passado. Então, as dívidas vão sendo pagas através das oportunidades reencarnatórias que nós temos, e aí nós vamos encontrar dois aspectos: a caridade, como símbolo maior de podermos quitar essas dívidas de ontem, auxiliando o próximo, e o processo da prece, que é um outro elemento muito importante que vai nos dar força e coragem para seguirmos o nosso caminho. Eu acredito também, querido Sérgio, importante no segundo bloco, nós trabalharmos um pouquinho mais, conforme Kardec tem nos deixado, com a figura de Deus. Nós temos visto numa época com tanta depressão, com tanta ansiedade, as pessoas preocupadas por conta do número de desemprego, situação difícil econômica no Brasil, em outras partes do planeta. É importante nós vermos a resignação. Muitos podem falar, é fácil ser resignado quando tem um emprego, é fácil ser resignado quando tem o companheiro para ajudar, mas vai ver a minha situação. Então é para você que nós queremos tocar no coração, dando ânimo, dando estímulo, deixar aqueles pensamentos de suicídio, aqueles pensamentos de que a vida é uma provação. Estudamos um capítulo lindo da reencarnação. Não é fácil nós estarmos aqui. Não é fácil nós termos um corpo físico. A fila está grande. Não é fácil aceitar uma mulher que nos adote como mãe, um homem que nos adote como pai. Então vamos aproveitar. Então no segundo bloco eu convido todos a permanecerem para vermos um pouquinho a beleza de Deus e o convite para todos nós. E neste momento eu convido para o Evangelho no Lar. Todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Venha participar também deste projeto que tem ajudado tantas pessoas e tantos lares. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não sai daí não, já retornaremos com o nosso programa. Queridos amigos, retornando com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, estamos aqui estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouquinho de motivos da resignação. Por que nós temos que ter essa resignação? No primeiro bloco, o André, então, foi encerrando dizendo que nós deveríamos falar um pouquinho no segundo bloco sobre Deus. Vamos ler um pouquinho, uma parte a mais dessa mensagem, para falarmos um pouquinho da importância de Deus em nossas vidas. É isso mesmo, André Luiz? Deus como Pai, Jesus como nosso Mestre maior, tem que ser sempre enaltecido, trazido para as nossas reflexões. Mas antes, vamos ler mais um parágrafo deixado por Allan Kardec. É esse o sentido da palavra bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra.
Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta. Enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Nas minhas palestras, eu tenho sempre feito uma abordagem que eu julgo ser importante para definirmos Deus. Eu faço sempre uma pergunta para as pessoas e também faço a você, o nosso telespectador. Deus é bom? Logicamente, muitas pessoas dizem Deus é bom, e eu afirmo que Deus não é bom. Mas como assim, Sérgio? E eu continuo a perguntar, Deus é mau? Deus não é mau. Mas como assim, Sérgio? Se Deus não é bom, Deus não é mau, o que é Deus? Eu defino Deus acima do ser bom e do ser mau. Eu defino Deus como justo. E é a justiça de Deus que me faz tocar a raiz de meu coração. Por quê? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele permite que nós, em nossa caminhada, possamos acertar ou errar. Depois que nós, no vocabulário humano, aprendemos a palavra desculpa, parece que nos é dado a liberdade de errar todos os momentos. Porque em seguida vamos sempre ter esse refrão, você me desculpa? Você me desculpa? A lei divina, ela não tem desculpa. Ela foi criada dentro de uma minúcia tal que ela é justa. Se você errar, você vai ter que pagar. Se você acertar, você vai ganhar as glórias. Então aquele exemplo do plantio é maravilhoso. Se você plantar uma fruta saborosa e cuidar desse pé, você na época vai comer frutas saborosas. Se você plantar no quintal da sua casa espinheiros, pode ter a certeza, você em algum momento vai se ferir com os espinhos. É essa lei que hoje o Espiritismo traz para todos nós e passamos a entender Deus. E eu confesso, André, queridos telespectadores, quanto mais eu leio a doutrina espírita, mais eu me apaixono por Deus, por ver a justiça divina que Ele coloca na sua obra. E é interessante que tem um conceito bíblico que nós precisaremos explorar um pouco mais. Muitas pessoas perguntam assim, André, por onde começar a reforma íntima? Jesus nos disse assim, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus é desapegarmos. É desapegarmos do que achamos ser nosso. É desapegarmos daquela ideia de que eu estou com a razão sempre. É desapegarmos daquele orgulho que persiste, daquela vaidade, daquele egoísmo, de ser o centro das decisões. Ser justo nada mais é do que caminharmos com a razão e com o sentimento. Quando a razão manda, eu me torno frio, eu me torno calculista. Quando o sentimento manda, eu me torno bobo na mão dele, porque eu não tenho parâmetro. Eu passo até aquele pieguismo, saudosismo, e o meu julgamento também é falho. Eu não posso nem ser só razão, eu não posso nem ser só sentimento. Eu tenho que ser justo. Primeiro que ver todos por igual. Como que eu vou ver uma mulher na idade que poderia ser minha mãe tratar com o mesmo carinho, sendo que nem contato com ela eu tenho? Como é que eu posso tratar uma pessoa que eu não tenho contato como se fosse o meu pai? Hoje ainda não conseguimos. Mas haverá o dia que nós conseguiremos fazer o que Jesus fazia na sua época.
Para Jesus todos eram irmãos, todas eram irmãs. Para Jesus não havia distinção de cor de pele, de posição social, de religiosidade, de que tribo fazia parte. Então aqui nós começamos a ver o exemplo que ele nos deixou e o quanto é importante compreendermos um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que quer o nosso bem, mas o nosso bem não pode ser à custa do perdão. E só para encerrarmos, para o nosso querido Sérgio falar também, certa feita, narra o livro Boa Nova, Humberto de Campos, que um discípulo chegou para Jesus e falou assim: Jesus, mestre, vamos lá na praça pública, vamos curar os coxos, os paralíticos, os cegos. Jesus falou: mas o problema deles não é a cura. O sofrimento para eles é uma bênção. Não, Senhor, mas se eles curar, vão ver a vida de outros olhos, vão compreender Deus. Jesus relutou muito, mas falou: se você acha que é, vamos lá. Jesus curou um monte de pessoas. A grande maioria voltou para o caminho do vício, o caminho do equívoco. Então, muitos olham e falam assim: a dor, o castigo, a dor e a dificuldade é o grande benfeitor que nós temos para nos manter na trilha evolutiva. É verdade. E hoje só o Espiritismo que é capaz de nos mostrar que a dor, então já não é mais uma desgraça para a nossa vida, é uma bênção. Interessante, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência, começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É verdade que poucas pessoas têm o alcance para entender uma mensagem dessa natureza. Porque para nós a dor é uma desgraça. E de repente começamos a analisar de que a dor é uma bênção. Porque como André, de uma maneira sublime, explicou para todos nós, quando passamos a entender que a dor é uma colheita, logicamente tudo se torna mais fácil. Eu me lembro de uma situação que nós estávamos na casa do Chico, há muitos anos atrás, assim que eu comecei a frequentar, junto com o nosso querido Antônio de Pádua, de Itatiba, e estava se falando sobre a dor e uma senhorinha contava: ai, Chico, eu sofro tanto. O Chico falava: graças a Deus, minha filha. E ela então contava a sua história com aquele sofrimento todo, e o Chico interrompia e dizia: graças a Deus, minha filha. E ela então continuava todo aquele terror nos comentários, e o Chico disse no final um pouco mais forte: graças a Deus, minha filha. E ela então: graças a Deus, Chico. Ela diz: pois é, minha filha, se você hoje está colhendo, é porque você já tem condições. E tudo isso que você está colhendo é o que você fez de mal no passado. Abençoado quem colhe com resignação. Abrace os necessitados, faça do amor o seu altar para auxiliar aqueles que necessitam. É assim que nós vamos deixar de ver a nossa dor para ver na dor do outro o trabalho que podemos fazer de amor e de bondade. É só assim, querido irmão telespectador, que nós vamos entender esse capítulo do Evangelho. É amando. É procurando ver que tem pessoas que a dor é muito maior que a nossa. E às vezes ficamos até com vergonha, porque percebemos que a dor do outro é muito maior do que a nossa e temos coragem de reclamar. É interessante que muitos companheiros que nos acompanham não sabem, mas o nosso querido Sérgio é cego do olho esquerdo devido a um descolamento de retina. E eu me recordo que, quando ele ficou cego, o Dr. Marco Antônio, o benfeitor que lhe acompanha, o Marco Antônio, um pseudônimo, o nome é Adroaldo Modesto Gil, e ele disse ao meu pai: olha, agradeça a Deus. E meu pai até brincou: mas eu vou agradecer por ter ficado cego? Uma hora você vai entender. E depois de muito tempo, ele teve a oportunidade de compreender, indo no médico aqui da terra mesmo, que foi fazer a medida através do olho direito, que a mulher perguntou se ele havia sido operado. E falou: não, só se o seu companheiro se equivocou, em vez de operar
o esquerdo operou o direito. E ali o Dr. Marco Antônio disse: lembro porque eu falei para você agradecer a Deus? Porque era para você ter ficado cego dos 2 olhos e a providência divina te pegou trabalhando, você quitou uma parte da lei kármica, enquanto estiver trabalhando para o bem, esta visão estará conservada. E há poucas semanas atrás, tivemos um incidente também com a minha avó, já com 80 anos de idade, com todo tipo de problema na coluna, caiu mais de 10 degraus. Era para ter ficado, no mínimo, presa numa cadeira de roda, numa cama, e foi envolvida com tanto amor pela espiritualidade, pelo trabalho que faz pelo bem. Não é porque é nossa familiar, não. Pelo trabalho que ela faz no bem, que teve um amparo da providência divina. É verdade. E é aí que nós percebemos o quanto nós somos auxiliados. André Luiz, nas suas obras, através de Chico Xavier, tem trazido uma contribuição maravilhosa. Exatamente colocando nós na condição dos devedores do ontem, mas se tivermos um pouco de vontade, trabalharmos na senda do bem, nós vamos ter um amparo espiritual inigualável para nos ajudar no processo evolutivo. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, deixamos o nosso WhatsApp 19 997 78 2794 e também convidamos para conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, assista o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e os outros vários, inúmeros vídeos que tem à sua disposição. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração, obrigado pela audiência, até o próximo programa e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.